atingir todos esses cenários, né? E isso nos deixa claro que todos, de uma certa forma, contribuem com uma parcela, né? Para tentar realmente impedir esse movimento de demissões, né? Então, a possibilidade que a medida provisória 936 nos apresenta, a primeira delas a gente vai fazer uma abordagem no que diz respeito à redução da jornada. E no que consiste essa possibilidade de redução de jornada? A gente tem aqui, o governo trabalhou com 3 faixas possíveis, né, de redução de jornada e proporcionalmente redução salarial, sendo de 25%, 50% e 70%. A redução ela pode ser estabelecida por um prazo máximo de 90 dias. Ela demanda a necessidade de um acordo escrito, né, entre as partes. Ela impõe a necessidade de uma comunicação com antecedência mínima de pelo menos 2 dias, e a medida provisória diz 2 dias úteis, né? Então, a empresa que optar por adotar essa medida de redução deve observar essa questão de comunicar ao seu trabalhador com pelo menos 2 dias corridos de antecedência, né? Estabelece que a redução ela deve observar o patamar do salário mínimo vigente, né? Então, uma redução que implique proporcionalmente no recebimento de um valor menor ao salário mínimo, ela não deve prosperar. E também impõe o que se denomina como garantia provisória, né? O que isso significa? Se sua empresa optar pela redução da jornada pelo prazo máximo de 90 dias, né, que é o permitido pela MP, durante esse tempo, o emprego do trabalhador deve estar garantido, e também pelo mesmo período após a retomada habitual, né, das condições de trabalho, deve haver também uma garantia de emprego. Bom, o que a gente precisa abordar em relação às hipóteses de redução? A viabilidade de redução de 25%, né, ela pode atingir a todos os empregados, e é uma hipótese que pode ser construída mediante acordo individual a todos os empregados, eventualmente, da empresa, independentemente da faixa salarial em que eles estejam enquadrados. Se a gente avança para uma alternativa de redução de 50% ou de 70% da jornada e do salário, a gente vai ter que observar a seguinte regra. Aqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, valor equivalente a 3.135, ou aquele trabalhador que recebe acima do valor correspondente a 2 tetos do INSS, que é um valor de 2.202, a esses trabalhadores é possível estabelecer o acordo individual entre a empresa e o trabalhador. Para os demais, né, os trabalhadores que estão nessa faixa intermediária de 3.100 a 12, há necessidade de uma homologação, de uma anuência, de uma convalidação dessa medida por parte da entidade sindical que o representa. Então, esses critérios, eles precisam ser observados, né, no momento de fazer uma análise dessa medida como sendo algo viável, factível para o âmbito da sua empresa. Um ponto que é importante a gente fazer uma abordagem aqui, que diz respeito a essa hipótese de redução, é porque, assim, tão logo a medida provisória foi publicada, no dia 1º, ontem já começou a surgir questionamentos judiciais envolvendo o questionamento dessa possibilidade de redução. Eu não quero entrar na esfera jurídica, né, mas é necessário chamar a atenção para isso, porque a gente tem na Constituição um dispositivo que diz que qualquer alteração de salário ela só será validada mediante um acordo sindical ou uma convenção coletiva. E a gente tem na medida provisória algumas faixas que permitem essa redução de salário, ok, com a redução proporcional da carga horária, mas permite que essa redução ela seja conduzida entre as partes envolvidas, trabalhador e empresa. Então, aqui a gente tem um conflito, né, de uma norma constitucional e de uma medida provisória. Ok, é preciso fazer uma análise do momento pelo qual estamos passando, mas a gente não pode deixar de lado também o que diz a Constituição Federal. Então, ontem a gente já teve notícia aqui de que houve uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, questionando esse ponto, e a gente não sabe como isso vai ser recebido pelo Poder Judiciário. Então,
na medida do possível, né, é importante que a empresa, se optar por essa via, que a gente tente construir, amparado por uma análise jurídica também, de todo esse cenário, né, para tentar minimizar eventuais impactos que futuramente possam acontecer. Bom, falamos da redução, fizemos essa consideração, essa ressalva em relação a esse ponto de discussão, né? E a outra medida que a 936 trouxe como possível de ser adotada diz respeito à suspensão do contrato de trabalho. E aqui a gente tem algumas regras diferentes, né? O prazo dessa medida de suspensão, ele deve ser de no máximo 60 dias, né? A gente também tem a necessidade de estabelecer um acordo escrito entre as partes e de fazer a comunicação com antecedência de 2 dias ao trabalhador e também a observação em relação à garantia de emprego dessa pessoa. A empresa optar por essa suspensão do contrato de trabalho, por esse prazo máximo de 60 dias. Durante esse período, o trabalhador não pode ser demitido sem justa causa e, retomando a condição anterior, a empresa também assegura, pelo mesmo prazo que adotou de suspensão, então nesse exemplo de 60 dias, ela também deve assegurar por mais 60 dias a garantia de emprego desse trabalhador. E aqui, pessoal, é imprescindível a gente frisar sobre esse ponto. Suspensão do contrato de trabalho, ela deve, de fato, acontecer, não pode ser uma suspensão fake, né? Se essa for a medida adotada pela empresa, de fato, o trabalho ele não pode ser executado por aquela pessoa. Nem de forma remota, nem esporadicamente, nem participar de uma reunião eventual, sob pena dessa medida ser descaracterizada e a empresa vir a sofrer as consequências dessa descaracterização. Então, pensar na medida de suspensão é algo que tem que se pensar também do ponto de vista da estrutura organizacional da empresa que eventualmente será impactada, né? Se eu definir pela suspensão do contrato de trabalho de um trabalhador, esquece. Esse trabalhador, né, não vai poder prestar nenhum tipo de serviço remotamente, esporadicamente, durante o prazo estabelecido dessa suspensão do contrato de trabalho. E o outro ponto que também diz respeito a essa questão da suspensão é uma faixa em que há uma divisão e uma análise em relação à receita bruta anual da empresa para a gente saber como que será o direcionamento, levando em consideração como vai ficar a remuneração desse trabalhador durante esse período de suspensão, né? Para aquelas empresas cuja receita bruta anual foi de até 4,8 milhões, isso referente ao ano de 2019, não haverá nenhum tipo de ajuda compensatória mensal paga pelo empregador, de forma obrigatória, né? E o trabalhador receberá um benefício, que o governo federal denomina como benefício emergencial, em um valor de até 100% do seguro-desemprego. Para as empresas cujo faturamento for maior do que 4,8 milhões, a empresa ela continuará na obrigação de fazer um pagamento de 30% do valor correspondente ao salário e os outros 70% correspondente ao salário daquela pessoa vai entrar na sistemática do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda estabelecido pelo governo federal. Então, a gente tem esses dois cenários e também o cenário no que diz respeito à necessidade de celebração desse acordo, né, de estabelecer essa medida, podendo ser via acordo individual ou a necessidade de direcionar isso via acordo coletivo ou convenção coletiva. Aí a regra ela é semelhante àquela que a gente já tratou na redução. Os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos e aqueles que recebem acima de R$ 12.202, pode-se estabelecer um acordo individual. Para os trabalhadores que estão inseridos, né, localizados, né, nessa faixa intermediária de remuneração, há a necessidade da intervenção por parte da entidade sindical para homologar essa medida, né? E aqui a gente tem também, no caso dos trabalhadores que estão inseridos nessa faixa, né, o cálculo que vai ser feito em relação a esses 70% referente a parcela que ficaria a cargo do governo federal arcar com isso, né? A gente leva em consideração o valor de referência que a gente tem
como parcela do seguro-desemprego. O valor hoje máximo da parcela do seguro-desemprego, ele é de R$ 1.800, né? Então, se a gente imaginar um trabalhador que esteja nessa faixa aí de, vamos tentar fazer uma conta redonda, né? Um trabalhador que tenha um salário de R$ 10.000. A empresa continuará na obrigação de arcar com os R$ 3.000. E esses 7.000 restantes, como é que vai ser? Esse 70% por parte do salário dele que está deixando de ser pago. Esse trabalhador vai receber 70% do valor correspondente à parcela do seguro-desemprego a que ele teria direito. Nesse cenário, ele teria direito à parcela maior, que está nessa faixa aí de R$ 1.813. Então, ele receberia 70% desse valor. A remuneração dessa pessoa, que era de 10.000, vai cair aí para aproximadamente R$ 4.200, R$ 4.300. Né? A gente precisa de fazer essa conta mais certa, né? Bom, do ponto de vista da operacionalização desse procedimento, né? Sobretudo do que envolve a suspensão. O que a gente tem de informação adiantada é que essa informação ela precisa ser feita pela empresa ao Ministério da Economia no prazo de até 10 dias. Né? Então, se você vai comunicar, por exemplo, ao seu trabalhador que a partir de segunda-feira o contrato de trabalho dele estará suspenso, a empresa ela tem até 10 dias a contar de segunda para poder fazer essa comunicação formal. Essa comunicação formal ela vai acontecer via um aplicativo que nós já utilizamos, as empresas já utilizam, que é o empregador web. A gente não sabe ao certo porque ainda não ficou definido pelo Ministério da Economia como que efetivamente isso vai fazer. Só nos adiantaram que a comunicação será por lá, ou seja, será feita toda online. Né? E o trabalhador afetado com essa medida, ele vai receber a primeira parcela em até 30 dias após o estabelecimento, a comunicação dessa informação junto aos órgãos do poder público. Né? Por fim, do ponto de vista de características gerais, o que a gente precisa de falar desses dois institutos é que quando essa situação eventualmente ela vai voltar ao normal, a restabelecer, quando o contrato deixará de estar suspenso, ou quando que o trabalhador deixará de ter a sua carga horária de trabalho reduzida e voltar a ter a sua carga horária normal ou o seu contrato de trabalho vigorando normal. A gente tem 3 hipóteses que são definidas pela medida provisória. Diante do fim do estado de calamidade, diante do fim do prazo estabelecido, que pode ser esse prazo máximo de 90 dias para redução, 60 dias para suspensão, ou se a empresa tiver optado por um prazo menor, né, respeitaria esse prazo, ou então se houver um direcionamento, uma diretriz da empresa para que a situação ela seja restabelecida antes. Né? Vamos imaginar que a empresa adote essa medida de suspensão já pelo prazo máximo, inicialmente 60 dias. Né? Se a gente tem uma mudança de cenário e daqui a 20 dias é possível restabelecer aquela condição anterior, isso pode ser feito, né? Não precisa de respeitar os 60 dias. A única coisa que vai ser necessário fazer é comunicar ao trabalhador com aqueles mesmos 2 dias que ele foi comunicado da suspensão, que ele estaria com o contrato de trabalho suspenso, ele tem que ser comunicado também com 2 dias de antecedência que a suspensão será encerrada e que ele retoma as atividades. Né? Isso vale, inclusive, pessoal, eventualmente para aquela pessoa que, digamos assim, está no home office. Né? O sujeito que está no home office está trabalhando. Né? Ele está executando normalmente as suas atividades laborais. Ele não está fisicamente na empresa. Né? Mas ele está trabalhando. Posso colocar de suspensão o sujeito que está de home office? Pode. Mas aí o home office também deixa de existir. Né? É uma medida que impõe esse tipo de comportamento. Né? Então, do ponto de vista de orientações gerais em relação à redução, às hipóteses de redução e suspensão, esses pontos, né, é importante de abordar. E agora a gente já caminha aqui para o final. Né? Vocês devem se lembrar que no início a gente trouxe um slide falando a respeito da força maior, né, que é uma abordagem que foi feita pela medida provisória 927, e é uma expressão que está na medida provisória e que a gente precisou de construir algum tipo de raciocínio em relação a isso. Né? Por que deixar definido a situação de força maior? Né? Do ponto de vista formal mesmo, isso na medida provisória. Aqui também é um ponto de polêmica, um ponto de debate judicial e é um ponto que a gente não de forma desproposital deixou por último. Por quê?
a gente pensa seguindo toda essa trajetória, né, de adoção de todas essas medidas, não sendo possível, e a empresa realmente se vê, tiver chegado no momento em que não tem mais condição, né, de permanecer com aquele contrato de trabalho ativo, a avaliação de cenário que tem sido feita e as discussões judiciais que têm sido feitas em relação à utilização desse cenário, desse motivo de força maior, como um motivo que, no ato da dispensa, desobrigaria a empresa, o empregador, em relação ao pagamento do aviso indenizado e desobrigaria o empregador ao pagamento dos 40% da multa de FGTS. Né? Os 40% cairiam para 20%. Bom, como dito, são hipóteses que suscitam, do ponto de vista jurídico, muitas argumentações, muitas ponderações, muitas ressalvas, mas que é preciso também enfrentar esse tema. E a gente enfrenta esse tema fazendo essa análise. Chegando a esse ponto, de repente, é a situação de se avaliar a adoção dessa medida, mas considerando o seguinte cenário. Ok, vamos aqui relativizar a questão do aviso, né? A minha empresa ela foi, de fato, surpreendida aqui por um cenário pelo qual ninguém estava esperando, né? Mas alguns segmentos acabam sendo mais impactados do que outros, né? E já fiz a adoção aqui de todos os instrumentos, não foi possível. Eu preciso ter que fazer a demissão de alguns funcionários, de alguns trabalhadores, enfim. Bom, a gente avalia que nesse cenário, né, alegando motivo de força maior, é possível de se debater a desnecessidade do pagamento do aviso prévio e o pagamento da multa do FGTS em 20%, ao invés dos 40%, o que atualmente era pago. Em relação às demais verbas, eventual saldo de salário, proporcional de férias, 13º, nisso daí é preciso que o pagamento seja feito em sua integralidade. Mas, finalizando aqui esse último tópico, né, é importante que a gente faça uma análise disso também de forma conjunta com toda essa repercussão jurídica e toda essa repercussão de um eventual passivo que isso pode gerar. Mas é uma alternativa que está aí para ser debatida, uma alternativa que a gente pode sim pensar em utilizá-la, pelo menos respeitando um pouco dessas condições. Né? Bom, eu chego aqui ao final da minha fala, pessoal. A gente vai ficar à disposição depois aqui para um momento de alguns questionamentos, né? Mas eu quero finalizar, assim, já não mais abordando esses assuntos específicos, mas dizendo o seguinte: o momento ele está exigindo de todos nós, né? Uma postura em que a gente esteja aberto e disponível a poder lidar com toda essa mudança, né? É uma mudança que é uma mudança não apenas do ponto de vista estrutural no âmbito da sua empresa, é uma mudança que está provocando alterações nas estruturas familiares, nas estruturas de relacionamentos pessoais, enfim. Do ponto de vista organizacional, o que a gente precisa tentar enxergar nessa situação, na medida do possível, o copo meio cheio. Né? Para aquelas empresas que eventualmente vinham postergando a adoção de um regime de home office, alguma coisa assim, que foram obrigadas agora, nesse momento, a direcionar os seus trabalhadores a isso, quem sabe não está aí uma nova sistemática de trabalho, né? Uma nova oportunidade de negócio, uma nova oportunidade de conduzir essas relações junto ao seu grupo de trabalhadores. Então, assim, os estudos, né, de grandes empresas de auditoria estimam que mais de 90% das empresas vão sofrer um impacto em razão desse momento pelo qual nós estamos vivenciando. E também estimam que a situação se restabelecendo, a normalidade, entre aspas, né, não vai ser da forma como a gente já estava habituado. Então, que a gente, né, passado esse momento esse fluxo de informações, que são muitas e é uma avalanche de conteúdo muito grande, que a gente tenha, né, essa serenidade para poder discutir essas medidas, ver o que é necessário agir mais rapidamente, claro, né, a curto prazo, o que tem que ser feito, mas o que a médio e a longo prazo também pode ser feito, inclusive pensando nessa organização que a sua empresa vai ter quando essas questões tiverem sido superadas. Né? Eu finalizo aqui essa abordagem sobre os aspectos trabalhistas, retomo a palavra ao Carlos, agradeço novamente aqui a atenção de todos e, ao final, né, da nossa exposição,
ficaremos aqui disponível para continuar essa nossa conversa e, eventualmente, depois também, através de e-mails, WhatsApp aqui do escritório também, a gente fica... Porque as empresas têm muitas situações peculiares e particulares, né? Então, é importante a gente também trabalhar com essas peculiaridades e essa situação individual de cada um. Um abraço a todos. Gente, obrigado, Felipe, pela importantíssima exposição. Estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Então, vamos dar continuidade aqui em relação ao que a gente tem programado. Então, vamos lá. Em relação aos tributos que tiveram vencimento postergado. A gente fez uma tabela aqui para tentar ser didático. O Simples Nacional foi o primeiro que teve o vencimento postergado. Então, o Simples que vence dia 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, ele foi postergado, respectivamente, para 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro. E tem uma observação extremamente importante, gente. O que foi postergado é a parte federal do Simples Nacional. Sem querer ser muito técnico, mas quem é optante do Simples normalmente recebe uma guia única, onde está englobado vários tributos, de ordem federal, PIS, COFINS, imposto de renda, e de ordem estadual, ICMS, para aqueles que têm esse tributo, e de ordem municipal, ISS. Quem postergou isso foi o governo federal. Ele não tem poder para poder postergar impostos estaduais e municipais. Então, o Simples, que vai vencer dia 20 de abril, caso a empresa opte por postergar a parte federal, ela ainda vai ter uma guia menor, mas terá, que vai ser dos impostos ou estaduais ou municipais, a não ser que haja novidades para frente. Acredito que não terá, porque teria que ter uma legislação mais robusta para poder alterar isso, ou o individual de cada estado, seria operacionalizar o sistema, é um pouco mais complexo. Então, já fica o aviso que o Simples, a parte dele, o resquício dele, será devido no momento correto, dia 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho. Então, o primeiro ponto é esse, que é extremamente importante, que talvez pode ter passado despercebido por alguns empresários. Partindo também em relação ao fundo de garantia. O fundo de garantia, já o que vence agora, semana que vem, dia 7 de abril, o que vence 7 de maio e 7 de junho, ele também foi postergado. Só que diferente do Simples, que foi postergado ao de abril, vai ser em outubro, de maio, novembro, de junho e dezembro, o do fundo de garantia não. Vai pegar aquele valor e vai poder consolidar e dividir em 6 vezes em parcelas iguais para pagamento dia 7 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A Caixa ainda não divulgou como que vai ser a operacionalização disso. Vai ser através do arquivo que a gente envia mensalmente, né, a GFIP ou a social, enfim, mas se vai ser na mesma guia, se vai ser em uma guia separada, mas o vencimento já está definido. E esse vencimento, todos esses tributos que foram postergados, eles não vão ter incidência de multa e juros, é claro, né? Mas é bom só vocês terem consciência também que o fundo de garantia que já vence semana que vem, se eventualmente não for interessante para vocês pagarem, né, quiserem postergar, basta nos comunicar. E aí a contabilidade, representando a empresa, vai informar o governo até meados de junho sobre o não pagamento disso, que a ideia é postergar esse pagamento, né, parcelar. Se não houver essa comunicação por parte da empresa, através da contabilidade, claro, consequentemente o governo entende que era devido lá anteriormente, e aí teria multa de juros. Então essa comunicação, que é meados de junho, ela é fundamental e a gente aqui, a nossa equipe está atenta em relação a isso. Também o prazo de imposto de renda de pessoa física, né? Ele foi alterado dia 30 de abril para 30 de junho. Então, tanto um prazo para entregar a declaração, quanto o prazo para pagar o imposto de renda. Aqueles que já transmitiram o imposto de renda e tem o DARF vencendo dia 30 de abril, a Receita comunicou que vai atualizar o programa e a gente vai conseguir também atualizar esse DARF para jogar aí para pagamento dia 30 de junho. Aqui, gente, vai um alerta, uma consideração. A Receita ela não alterou a data dos lotes de restituição. Então, quem tem direito à restituição vai receber no final de maio, final de junho, julho, agosto, setembro. Então, assim, sucessivamente. Então, quem entregar com antecedência o imposto de renda vai receber a restituição também de forma prévia. Então, a nossa orientação, principalmente para aqueles que têm a restituição de imposto de renda, esse direito, entreguem o quanto antes a declaração, para, consequentemente, também receber essa restituição de forma antecipada. Ainda mais no momento agora dessa situação que a gente está vivendo, essa restituição pode fazer a diferença muito no caixa das pessoas físicas. Além disso, também, a declaração de imposto de renda é um documento extremamente importante para comprovação de renda, cadastro em banco.
Então, se deixar para entregar somente em junho, isso pode ser deficitário. Então, a nossa orientação, por mais que tenha postergado esse prazo, mas, se possível, procurar a nossa equipe, para aqueles que a gente faz um pouco de renda também, para a gente poder ajudar e já transmitir essa declaração o quanto antes também. Então, passando agora para outros tributos. Na contabilidade diz, nós estamos aqui em BH, então estou pegando a legislação que rege mais as empresas aqui onde nós atendemos. Então, a taxa de incêndio aqui de Minas Gerais, com uma taxa devida anualmente, ela foi postergada, foi prorrogado o vencimento de 31 de maio para 30 de setembro. Teve essa prorrogação. As taxas ali da Prefeitura de Belo Horizonte, TFLF, TFS, TFEP, que são as taxas de localização, funcionamento, de sanitário e também de engenho e publicidade. Elas foram prorrogadas apenas para as empresas que tiveram o alvará suspenso pelo decreto da Prefeitura. Quais que são elas? As empresas de eventos, academias, bares, restaurantes, lanchonetes, empresas que estão localizadas em shopping centers. Então, essas empresas tiveram a guia, esse tributo prorrogado de maio para agosto. Outras empresas que não tiveram o alvará suspenso, colocar advocacia, contabilidade, outras mais, o vencimento vai ser na data normal. Aqui na contabilidade, a gente tem o costume de enviar essas guias para os clientes. Então, aqui nós já vamos ter esse controle para saber se vai ser no dia 10 ou 20 de maio, em maio, ou se vai ser em agosto. Então, a gente vai fazer esse rastreio, esse pente fino aqui. O IPTU também de Belo Horizonte, ele também foi postergado. As parcelas que vencem em abril, maio e junho foram postergadas por 90 dias. Mas também são somente para as empresas que tiveram alvará suspenso por esse decreto da Prefeitura, recapitulando eventos, academia e todas essas que eu citei agora há pouco. Então, esses são os tributos que já tiveram vencimento postergado de forma oficial. Eventualmente, se você está aí de outro município, outro estado, tem que ver a legislação de cada município, de cada estado. Lembrando, gente, essa live está aqui acontecendo agora, dia 3 de abril, 11 horas, 10 horas, está tendo muita mudança. Pode ser que à tarde já tenha alguma outra mudança, semana que vem alguma outra mudança. Então, isso é no momento do que nós estamos falando agora. Dando sequência aqui também, tributos que ainda não foram postergados oficialmente. Então, eu comentei ali no começo da nossa apresentação que fala de ministro não é lei. Então, o secretário da Receita Federal tinha comentado que ia postergar o INSS patronal, PIS e COFINS, mas até o momento ainda não teve nenhuma instrução normativa, nenhuma provisória, nenhuma legislação comentando sobre isso. Então, esses tributos, até o momento, eles são devidos na data do vencimento de origem. A sugestão nossa, todos esses aqui, esses três, eles vencem mais para o final do mês, dia 20, 25 ali de abril. Caso a empresa tenha um problema de fluxo de caixa, nos comunique na época, porque até lá deve ser oficializado. E também, se for oficializado, a gente vai divulgar isso para os nossos clientes. Lembrando, o INSS patronal. O que é o INSS patronal? Normalmente são as empresas que não são optantes do Simples, pagam isso. Na guia do INSS tem a parte retida dos funcionários e a parte da empresa. Essa parte da empresa, tudo indica que vai ser postergada. Mas a parte dos funcionários, não. Vai ser devido ainda na data que deveria ocorrer o vencimento original. E isso aqui, essa previsão de postergar os vencimentos de abril e maio para agosto e outubro. Mas, igual eu falei, ainda não foi oficial. Agora, dando sequência aqui, tributos que não foram postergados, nem sequer foram comunicados pelo governo. Imposto de renda e contribuição social, mas pode ser que quando o governo colocar a postergação do PIS e COFINS e INSS, pode ser que também postergue isso, mas não comentou na fala dele. Tributos retidos, INSS retido do funcionário, imposto de renda retido de funcionário, autônomo, prolabório, imposto de renda e outros tributos retidos de nota fiscal de serviço tomado. O vencimento ainda também não foi postergado, acreditamos que não vai ser também. ISS e ICMS também, falando aqui de BH e Minas Gerais, também não foram postergados. Então, o ISS que está vencendo aí agora, logo na segunda-feira, é devido, então tem que ser pago. O ICMS também, semana que vem, tem que ser pago. Então, mas isso vai variar de acordo com o município e o estado. Mas aqui de BH e de Minas Gerais não teve essa prorrogação. Então, passado isso, agora um outro tópico aqui também, que é o financiamento de salários. Eu coloquei até aqui que não é oficial ainda. O governo, através aí, de entrevista coletiva, falou dias atrás aí sobre esse financiamento, que iam ser liberados créditos de valores expressivos
pequenas e microempresas para financiar o salário. Mas até o momento não teve nada oficial. Agora não tem lei, não tem decreto. Então, assim, a gente até entende que o governo deve estar esperando o prazo de pagamento dessa folha de março para depois publicar essa medida provisória. Porque se às vezes publica agora, pode dar alguma confusão na interpretação, então deve estar aguardando isso. Até também para os próprios bancos conseguirem se estruturar e operacionalizar esse funcionamento. Então, mas mesmo não sendo oficial, aqui já vai o que o governo falou, né? Mas isso aí pode sofrer alterações depois que vier a medida provisória. Então, isso aí seria para empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões anual do ano passado. Os juros é um juros bem significativo, bem interessante, 3,75% ao ano. Tem uma carência de 6 meses para começar a pagar e depois do início da primeira parcela tem 30 meses para poder pagar esse empréstimo. E é um limite de 2 salários mínimos por trabalhador por mês. Então, alguns às vezes divulgam, o governo vai pagar o salário. Não, o governo não vai pagar o salário. Ele vai depositar na conta do empregado. Depois esse valor a empresa vai assumir e a empresa vai pagar para o banco. Então, assim, a operação vai ser dessa maneira. O banco vai depositar na conta do funcionário, melhor dizendo, e aí depois a empresa vai pagar ao banco o valor ali que foi ajustado. Então, vale até 2 meses de salário, direto na conta do trabalhador, e a empresa não pode demitir o funcionário por 2 meses. Então, se vai utilizar a folha de abril, que paga em maio, e a de maio, que paga em junho, ele vai ter essa habilidade 2 meses após esse benefício. E aqui está uma questão importante, é sujeito à análise de crédito. Muitos empresários, que às vezes têm ali vários financiamentos, estão com a corda bastante no pescoço, pensar, vai ser uma alternativa para salvar a empresa. Sim, é uma alternativa, mas o banco ele pode negar. Então, o banco pode analisar o histórico da empresa, o endividamento da empresa e negar esse crédito. Então, não é uma coisa garantida para o empresário. Então, é bom ficarem atentos em relação a isso, porque alguns já estão contando como se fosse já garantido. Então, vai ser analisado por cada banco. E aqui a gente coloca, né, como uma dica, como oportunidade para remanejar e estudar nas fontes de financiamento. Se a empresa tiver uma estrutura, uma organização financeira boa, imagina que ela tem um empréstimo ali de 1% ao mês. Ela pode utilizar esse do governo para pagar os funcionários e depois, e o valor que ela pagaria aos funcionários, ela vai quitando esse empréstimo, tem um juros maior. Como não teve uma medida provisória, nada regulamentando isso até o momento não é errado. Então, assim, é uma possibilidade que as empresas podem pensar também. Agora, uma outra questão, o auxílio mensal de R$600, que é outro que estava debatido, o governo falou que ia ser 200, e aí a Câmara foi e fez a legislação, e somente ontem à noite o governo teve a publicação da lei. Então, assim, a gente já deu uma olhadinha na legislação agora, né? Mas ainda talvez a gente tenha que estudar um pouco mais. Mas, via de regra, são para pessoas que não têm emprego formal, têm que ter maior de 18 anos, não podem receber outros benefícios do governo, exceto Bolsa Família, tem que ter uma renda familiar mensal, até meio salário mínimo por pessoa, ou até 3 salários mínimos, e não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2018. E ela tem que ser um MEI, um contribuinte individual, ou receber o benefício do governo pelo cadastro único. Apesar dessa lei ter sido publicada somente ontem à noite, ela vai ter que ser regulamentada. Então, a própria lei já fala, pelo que a gente já leu agora de manhã, que o governo vai publicar um decreto, né, para saber como vai operacionalizar esse pagamento. Pelo que a gente tem visto, vai primeiro fazer o pagamento para aqueles que já têm um cadastro no governo. Tem alguns sites, tem como você consultar para ver se já está cadastrado, se não, o governo comentou que vai ter uma autodeclaração, onde a pessoa interessada ela vai autodeclarar que está nessa situação e o governo vai fazer o pagamento. Como vai ser operacionalizado, ainda não se sabe. Então, o governo vai ter que editar algum regulamento, enfim, explicando sobre essa situação. Agora, dando uma sequência também, de organização financeira, gente. Tem várias medidas interessantes, talvez não suficientes, mas interessantes, a gente não pode negar, do governo em relação à questão da parte trabalhista, de prorrogação do pagamento de tributo, de financiamento de salário. Então, a empresa ela tem que se organizar financeiramente. Por quê? Porque se ela não tiver uma organização, ela está postergando um problema. Então, vai chegar no final do ano, vai estar ali vários simples para pagar, uma guia de fundo de garantia maior, 13º. Então, 1/3 das férias, igual o Felipe comentou, que pode ser jogado para 20 de dezembro.
Então, se a empresa não tiver uma organização, um fluxo de caixa bem controlado, ela pode ter problema. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse controle. Aqui na contabilidade a gente pode ajudar, mas é interessante ter um especialista financeiro em relação a isso. Nós até temos alguns parceiros que a gente pode até passar os contatos, se eventualmente alguém tiver interesse, porque tem que ter um fluxo de caixa. Quanto que vai entrar, qual que é a previsão de entrada, qual que é a previsão de saída, para ter essa organização e fazer benefício, fazer o melhor benefício disso que o governo tem divulgado e não ter problema no final do ano. E o Felipe também comentou um pouco, né? Eu acho que a gente tem que ver que é um momento também de oportunidades de negócio. Tem muito ditado aí, né, que a gente pode fazer do limão uma limonada nesse momento. Então, assim, algumas empresas que às vezes estavam postergando fazer vendas pela internet, agora tiveram que fazer, senão não teriam recebimento. Empresas que talvez estavam postergando entrega através de algum delivery, também tiveram que fazer isso, questão do home office também. Então, tem muitas oportunidades. Às vezes também é interessante tirar aquele projeto que estava na gaveta. Então, eu queria fazer isso na minha empresa, estruturar, nunca tinha tempo. Alguns empresários agora talvez estão com um pouco mais de tempo para poder utilizar aquilo, tirar esse projeto da gaveta e colocar em prática também, alavancando o negócio após esse momento. Então, é interessante o empresário avaliar por essa maneira também, né? E aqui está uma mensagem, né? A gente trouxe também uma figura, a situação passageira. Nós comentamos aqui no começo, logo quando teve essas divulgações em empresários, muitas pessoas um pouco, bastante apreensivas, alguns ainda estão, não, vou dispensar, vou fazer alguma coisa, não, calma, passar. Ainda que 2 meses vai passar. E a gente tendo essa parceria, mantendo a serenidade, não agindo no impulso, agindo de forma racional, com a ajuda do contador, da contabilidade, igual nós colocamos aqui, a contabilidade dias, nossos profissionais, vai fortalecer, a empresa vai ser fortalecida e vai passar por esse momento. Aqui na imagem, né, nós temos um tubarão e vários peixinhos que juntos são maiores do que o tubarão. Então, essas parcerias, nesse momento, elas são interessantes. Então, a gente tem que valorizar. Aqui no escritório mesmo, a gente tem uns parceiros de sistema, de TI, que temos ajudado bastante nessa parte do home office, né? Então, vocês também podem contar com a gente nesse momento. Centralizar essas informações aqui na contabilidade. A nossa equipe, a maior parte, né, praticamente quase a totalidade do home office, eles com WhatsApp, telefone, e-mail, para poder continuar tendo o atendimento que vocês merecem. Pode contar com a gente, porque essas orientações, elas podem, sendo bem feitas, igual são pela nossa empresa, vai ajudar vocês a passar por esse momento com o mínimo de impacto possível. Impacto vai ter, isso é fato. Comentei, é o título da nossa palestra aqui, mas é o mínimo possível. Então, podem contar com a gente. E agora, já finalizando, né, eu acho que nós cumprimos quase que a risco o horário, né, de 1h10, 1h15. Tem aqui o chat para vocês fazerem as perguntas. Podem digitar. Se eventualmente for necessário, uma pergunta um pouco mais complexa, eu quero falar, podem digitar no chat, que a gente vai habilitar o áudio. Nós somos contadores, né, não somos TI, talvez a gente vai apanhar um pouquinho aqui para tentar ordenar essas perguntas, mas a ideia é que todas elas sejam respondidas. Nós vamos colocar um prazo aqui, né, até em torno de 15 para meio-dia, alguma coisa assim, para a gente poder responder. Se eventualmente a gente não conseguir tirar todas essas dúvidas aqui, eu vou digitar depois aqui no chat para todos o e-mail da nossa equipe, do departamento pessoal, do departamento fiscal também, do contábil, que vocês podem enviar depois essas perguntas, que a gente vai poder esclarecê-las à medida do possível, hoje, talvez semana que vem, mas se possível ainda hoje. Então, ninguém vai ficar sem resposta. Quer dizer, ninguém, assim, às vezes alguns podem ficar porque a gente talvez não vai ter resposta para tudo. Igual, tem muita novidade, muita legislação, muitos debates jurídicos, doutrinários, e isso, consequentemente, levanta polêmicas, então algumas perguntas podem eventualmente não ter respostas, mas a gente vai tentar orientar da melhor maneira possível. Casos individuais, né, igual, por exemplo, essa questão que o Felipe levantou também, em relação à suspensão do contrato de trabalho ou a redução da carga horária. Eu tenho um funcionário que recebe 1.800 por mês, se eu reduzir tantos por cento, como a carga horária e o salário, qual vai ser a remuneração que eu receber pelo seguro-desemprego? É bem pontual, é bem específico. A gente não vai ter a tabela aqui agora para poder responder essa pergunta. Caso queiram, igual eu falei, pode passar para a nossa equipe, seja por e-mail, seja por também WhatsApp, que a gente vai responder e faz as simulações como vocês necessitarem.
Então, somente essas as regras, vamos dizer assim, né, para a gente otimizar o tempo de todos. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos que prestigiaram, né? Nós tivemos aqui, chegamos a 70 participantes, né? Então, é bastante interessante. Se a gente perceber a necessidade de outras lives, nós faremos nas próximas semanas, para poder minimizar essa dúvida. Então, essas perguntas agora a gente vai responder. E se eventualmente alguém, né, não quiser ficar para as perguntas, já pode ficar à vontade para poder sair da reunião. Depois também a gente vai conversando. Então, agradeço a presença de todos, a participação de todos. Agradeço novamente aqui a equipe da Contabilidade Dias, todos os departamentos, que poucos estão aqui, mas muitos estão de casa ali, trabalhando incansavelmente para os clientes. Então, todo esse êxito aqui é fruto muito do trabalho de todos, né? Então, isso, eu vou habilitar aqui algumas perguntas, então. Deixa eu ver, a gente já está recebendo alguns chats. Tá, a Michele perguntou se tem alguma coisa sobre abatimento. Deixa eu pegar aqui. Abatimento no aluguel comercial. Tem um projeto de lei, mas não sabe se foi aprovado. Realmente, isso ainda não foi aprovado. Tem esse projeto de lei, tem várias informações em relação a isso. É uma questão, talvez, não tanto contábil, mais administrativa, mas a gente sabe que causa impacto nas empresas. Se eventualmente tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai informar também. Mas acaba que é uma questão mais de cunho administrativo. Às vezes, algum shopping pode também ter alguma norma específica, enfim. Deixa eu ver, a Caixa perguntou a situação dos estagiários. Os estagiários, em relação a home office, outros seres, né, eu posso estar enganado, mas também estão sujeitos a isso. Não sei se a sua pergunta é em relação também à questão de suspensão ou redução. A legislação pode estar enganada, mas ela não comenta nada sobre isso. A medida provisória, né? Eu vou habilitar o microfone do Felipe aqui também, gente, só para... Pode falar, Felipe. A restrição das medidas, elas ficam mais a cargo dos funcionários públicos, né? Tem mais trabalhadores, segmento de trabalhadores, pelo menos não tem por hora uma restrição. Sim. Deixa eu ver aqui. Nesse momento, as convenções coletivas sindicais elas têm força maior que as medidas? Olha, vai depender de como essa convenção ela vai ser construída, né? Se for algo que crie benefícios ou situações melhores ao trabalhador, a gente tem situação de convenções que ainda estão na vigência, prazo, em março a gente teria aquelas convenções saindo e estão postergadas. Então, é preciso analisar cada caso para saber como que essa convenção ela foi definida, né? Aqui, se a empresa optar pela suspensão do contrato de trabalho ou redução da carga horária e salário, e o colaborador se recusar a aceitar o acordo, quais medidas a empresa pode tomar? E se for assinado um acordo coletivo com o sindicato prevendo essas ações, ainda assim o colaborador tem direito a recusar? Se for algum acordo coletivo, eu entendo que a entidade que representa aquela categoria, ela autoriza, né? Sim. Agora, nos demais casos, a empresa estabelece como condição a necessidade do acordo. Sim. Seja individual, seja coletivo. Então, por isso, tem que haver a necessidade das duas partes ali. Acordo é bilateral, né? Então, aí se eventualmente ele se recusar, é um caso a conversar, mas posso estar enganado nesse momento aí que a gente está vivendo, a tendência todos querem preservar o emprego. Então, é ter esse diálogo, né? Ter esse consenso, tanto o empregador quanto o empregado, para que faça tudo isso. E ressaltar, né, diante de uma situação como essa, que eventualmente tem algum tipo de perigosidade, né, que a redução ou a suspensão, ela, durante o período que ela durar, e pelo período que ela durar, após, né, há garantia de emprego. Então, assim, realmente são medidas que estão buscando não chegar ao ponto de ter a demissão, né? Chegou ao ponto de ter que adotar essa medida, pessoal, depois disso não tem mais o que fazer, né, teoricamente. Então, essa garantia ao trabalhador de que não poderá sofrer dispensa, né, sem justa causa por esse tempo, é algo que de repente pode, às vezes, acalmar um pouco algum tipo de desconfiança que possa acontecer nesse sentido.
A pergunta da Rebeca também, no caso da suspensão, como sabemos o valor que o empregado irá receber pelo seguro-desemprego? No caso da suspensão, ele vai receber de forma integral, né, se a empresa tiver um valor ali, um faturamento anual anterior a 4,8 milhões, ele vai receber o valor integral que ele teria direito pelo seguro-desemprego. Então, teria que ver o salário dele, e aí, se eventualmente, Rebeca, se você quiser que a gente faça a simulação individualmente, pode passar para o nosso e-mail, que a gente... Hoje, o valor máximo... Deixa digitar o e-mail também, gente, se vocês saberem. Para você ter uma referência, o valor máximo hoje da parcela de seguro é de R$ 1.800. R$ 1.813. Então, ele receberia, ele ficaria aí limitado a esse valor. Alguns estão falando que está dando de eco, Felipe, a nossa fala aqui. Acho que vamos ter que tentar... O áudio como está aí, tá registrado? Não, eu estou escutando. Tenta desligar o áudio também. A gente está vendo aqui em relação ao áudio, desculpa, mas igualmente a gente está aprendendo um pouco com isso aqui também. Aí, Rebeca, você pode passar por e-mail, digita e-mail para todos, né? Que vocês consigam passar que a gente faz as devidas informações. A Helena perguntou também, queria saber sobre a questão da insalubridade, com o trabalho home office, essa taxa não será paga. Porque a pessoa não está exposta... Não estando exposto ao risco, né? Aí, a insalubridade ela fica descrita a isso. Tá, ótimo. Deixa eu ver, Edmundo. Gostaria de promover 2 questionamentos acerca da MP 936. Primeiro, acerca da ajuda compensatória descrita na medida, se a mesma possui um limite contábil ou legal. Segundo, se adotada a medida da redução de jornada de trabalho, é possível a realização de horas extras. Em relação à ajuda compensatória, na parte, ela tem uma natureza indenizatória, então não, né, eu posso estar enganado aqui, mas não tem incidência de nenhum cargo trabalhista, tributário, entendeu? Não tem um limite ali especificamente. Para aquelas empresas com faturamento acima de 4,8 milhões no ano passado, se elas suspenderem o contrato de trabalho, elas são obrigadas a dar essa ajuda de 100%, no mínimo. Se quiserem mais, ok, mas, né, critério de cada empregador. E se com a adoção de jornada de trabalho é possível a realização de horas extras. Fica um pouco lógico, né? Porque você está reduzindo, mas não tem vedação. Não tem uma vedação. A sugestão até, gente, dependendo do que, deixa eu ver aqui, acho que pessoal, vocês estão tendo um eco ainda, como que está? Vamos tentar se desabilitar então o seu áudio, Felipe. Está desligado. Tá, o seu microfone você vai ter que habilitar. Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, Felipe, qualquer coisa eu te aciono aqui. Eu vou desabilitar o microfone do Felipe, porque alguns eu estou comentando que está dando eco. Então, até peço desculpas aí também. Mas em relação à redução de jornada de trabalho, é possível a realização de hora extra? Igual o Felipe comentou aqui, não tem nenhuma vedação. Então, se não tem nenhuma vedação, a gente entende que é possível. É um pouco ilógico, mas eventualmente, o que é a sugestão nossa também? Combinar um pouco de horas, porque às vezes essa hora extra aí também, para o empregador não ter que pagá-la, ele pode jogar essa compensação para até 18 meses após o encerramento da calamidade pública, que a princípio foi decretada até 31 de dezembro, até o final do ano. Então, teria até meados de 2022 para poder compensar essa hora extra. Então, a ideia nossa, a sugestão, né, se eventualmente tiver hora extra, tentar negociar para que seria feito por banco de horas. Deixa eu ver aqui, alguns comentando aqui do eco, que agora que eu estou lendo, né? A Rebeca comentando aqui também, não sei se você ouviu aquela hora, Rebeca, mas pode passar para a gente aqui por e-mail os valores de salários que a gente faz a simulação e a gente responde também, porque isso vai ser variado de acordo com o salário de cada um. Michele, hoje realizamos uma demissão de um funcionário que estava em período de experiência. E ele me questionou se vai conseguir requerer o seguro de desemprego diante da situação que estamos no momento. Michele, você teve a demissão, foi a finalização do contrato de experiência, isso é indiferente até também, viu? Não teve alteração. Se a pessoa antes, né, independente da MP, se ela já tinha um direito ao seguro de desemprego, ela vai ter esse direito agora também. Mas aí tem que ver as condições que são determinadas ali pelo seguro de desemprego. Deixa eu ver mais outras perguntas. Alguns falando do áudio com eco, mas acho que já regularizou aqui, viu?
A Dolores falando que tem algumas dúvidas, vai passar por e-mail. Obrigado. Deixa eu ver aqui, né, os microfones a gente já está ajustado. Deixa eu ver aqui, já ajustamos. A Andresa falou que melhorou, a Rebeca melhorou também, todo mundo falando que melhorou. Rebeca perguntou, e para as diaristas, elas têm que ser MEI para ter direito aos R$600? Ô, Rebeca, não necessariamente. Ela tem que ou estar até inscrito naquele cadastro do governo, que é o CAD único, né, para ver se ela tem direito. Ela pode ser MEI também, e também pode ter uma autodeclaração, né? Ela tem também que ter o recolhimento ali pelo INSS para poder ter direito a R$600. E aí ela tem que enquadrar em uma dessas situações. Depois a gente pode analisar também com calma e te responder isso direitinho. A Aline perguntou como fazer a gestão de pontos dos colaboradores em home office. Acaba que o home office ele não tem uma questão de controle de jornada, né? Tem que ter uma certa coerência, né, para que aquilo... Respeitar a estrutura que existia é uma questão muito por demanda. Então... Vou habilitar o som aqui, né? Vou habilitar o som do Felipe, gente. Vocês tenta habilitar o seu aí, Felipe. Eu penso que nesse caso tem que respeitar a carga horária que já vinha sendo cumprida, né? E assim, o home office também ele permite algumas restrições em relação ao tempo que a pessoa vai ficar logada, né? Então, se a empresa, por exemplo, quer realmente ter esse controle, não, eu quero ter a segurança que o trabalhador vai ficar logado aqui só de 8 às 18, por exemplo, respeitando o intervalo. Aí já é até uma questão mais direcionada à parte de TI, né? Mas eu penso que seja possível de criar essas restrições, né, de login. O login vai ficar disponível, né, o acesso remoto vai ficar disponível só em tal horário, justamente para evitar essa questão da hora extra. Agora, um outro mecanismo também que pode ser utilizado é no acordo escrito, que vai ser celebrado entre as partes, né, direcionando o trabalhador para o home office, vincular a necessidade da prévia autorização do empregador para a realização de uma demanda extraordinária, né? Porque acaba que assim tem esse mecanismo de controle pelo acesso de login, mas assim talvez uma situação que não seja possível estabelecer esse controle, né? Então você vincula aquilo no contrato e diz melhor, se aquele trabalhador que tiver uma demanda extraordinária e que precisar trabalhar além da jornada que né, normalmente trabalha, é necessário que ele tenha em expressa autorização, aí pode ser por e-mail mesmo, autorizando a ele a trabalhar mais 1 hora por dia, ou mais 2 horas, se for o caso, ou a executar aquela demanda, enfim. A gente pode construir essa proteção também no acordo, né, que vai ser formalizado das partes. Desativei o do Felipe aqui, ativando o meu. Uma pergunta aqui também do Paulo, né? Como funciona o cadastro único do governo? E conheço uma pessoa prévio, né? Pessoas que recebem determinados benefícios. Então, se eventualmente a pessoa não tiver nesse cadastro prévio, parece que a internet tem estável aqui, vocês estão me... Se a pessoa não tiver um cadastro prévio, ela vai ter uma autodeclaração que vai ser feita. O governo ainda não comentou como vai ser essa autodeclaração, mas isso vai ser o que vai valer. Então, ela como MEI tem que estar naquelas condições, não ter recebido rendimento tributável superior a 27, 28 mil do ano passado, ter na família ali uma renda que não seja superior a 3 salários mínimos, se não me engano. Então, tem que cumprir essas regras e fazer uma autodeclaração. Andressa perguntando se a gente pode enviar esses slides por e-mail. Sim, se puder, quem tiver interesse até dos slides, gente, podia ter até comentado isso antes, passa por e-mail, passa o e-mail de vocês aqui no chat nosso aqui, que a gente depois vai replicar esses slides. Também replicaremos aqui no nosso YouTube a gravação. Acaba, igual eu comentei, a gente não é especialista, a gravação a gente começou pela metade, mas faz parte, né? Na primeira live a gente vai aprendendo também. Mas com os slides dá para vocês terem uma noção de que a gente abordou aqui na reunião. Deixa eu ver outra pergunta. Rebeca, eu li que no caso da suspensão será garantida a estabilidade do empregado pelo dobro do tempo que a suspensão for aplicada. É isso mesmo? Como vai funcionar isso, Rebeca? É isso mesmo. Então, se a suspensão ali for por 60 dias, ele tem uma estabilidade por mais 60 dias após a suspensão. E aí, como vai funcionar? Assim, o empregador tem que respeitar isso.
Se eventualmente não respeitar, vai estar sujeito às sanções ali do Ministério Público do Trabalho e outras penalidades também. Edmundo, poderiam comentar um pouco mais acerca da ajuda compensatória, pois as empresas estão estudando a possibilidade de fazer uma redução de jornada e salário no percentual de 70%, e uma recomposição na forma de ajuda compensatória para restabelecer parte do salário e, por consequência, um ganho pelo não recolhimento de encargos previdenciários, anti-natureza indenizatória. Entendi. A empresa, pelo que eu estou entendendo, Edmundo, como ela não vai pagar alguns impostos, ela quer oferecer uma compensação ali para os funcionários que tiverem a carga reduzida, correto? A gente pode até falar depois de forma mais detalhada, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas essa ajuda, você pode colocar até na folha de pagamento, vai colocar uma rubrica, né, uma conta separada, e ela não vai ter essa natureza remuneratória, vai ser indenizatória. O que é esse indenizatório que a gente fala, né? Em cima daquele valor, você vai pagar R$1.000 ali para determinado funcionário como auxílio. Não tem fundo de garantia, não tem INSS, não é base de cálculo para 13º, férias, então funcionaria dessa maneira. Depois, Edmundo, se quiser até nos mandar um e-mail, até entrar em contato com a gente aqui também, a gente pode até, de forma mais peculiar, conversar a respeito disso. Porque tem que ver também se a sua empresa, o faturamento é até 4,8 milhões ou acima, apesar do que a suspensão, né? A suspensão não é redução, não é suspensão, mas a gente teria que analisar essa situação de forma mais detalhada também. Samuel, eu tenho uma marcenaria, só que eu ainda não registrei a minha empresa. Eu tenho direito de receber os R$600 do governo? Samuel, se você tiver naquelas condições, sim. Ou está no cadastro único, ou ter sido MEI, e, consequentemente, não ter tido aquelas rendas anteriores, a família também, teria direito, sim. A Andresa passou aqui também um e-mail, a gente vai passar, a Maria Fernanda também, Maria José, a gente vai encaminhar. O Edmundo perguntou se tem algum limite de percentual para essa ajuda compensatória. O Edmundo, eu acho que na medida provisória não fala, né? Não fala, mas Vou pegar. Peraí, gente, vou habilitar. Pode falar comigo. Estava dizendo que é o caso em relação a esse limite. Eu penso que o cuidado que deve ter nessa situação é de, assim, porque em tese a redução ela vai acontecer diante de uma impossibilidade da empresa continuar arcando com aquele salário, né, com aquela remuneração do trabalhador em sua integralidade. Então, não tem condição de pagar 100%, vou passar a pagar 50% e essa complementação virá via lá o valor do benefício emergencial, né? Eu posso lançar aqui um valor para poder, porque haverá uma perda nesse sentido, nesse cálculo. Então, eu posso lançar um valor para ajudar um pouco nesse sentido, não vejo problema. A legislação não coloca essa restrição, não coloca o limite, mas aí, assim, do ponto de vista de uma análise que eu faço para a gente, não, na verdade, não buscar inverter essa situação, né? Usar desse artifício para fugir, por exemplo, necessariamente da questão dos encargos e, eventualmente, poder ficar caracterizado que foi uma manobra, assim, no sentido de literalmente ficar desobrigado desses encargos e, consequentemente, ter um prejuízo do ponto de vista das verbas de natureza trabalhista para aquele trabalhador, né? São ressalvos, assim, considerações que a gente precisa fazer, né? Para não inverter a situação, né? Ao invés de pagar os 3 mil de salário, eu vou pagar aqui os 30% referente ao salário e o resto eu não vou nem direcionar, por exemplo, a pessoa a essa ajuda desse valor emergencial. Vou pagar isso, já que não tem encargo sobre esses valores, eu vou pagar. Eu penso que sim, talvez uma medida como essa pode chamar a atenção para alguma fiscalização nesse sentido, né? De uma fuga do pagamento para não ter a incidência de verbas de natureza trabalhista. Edmundo, até complementando o que o Felipe comentou, estava dando uma olhadinha aqui na medida provisória, o artigo 9º dela fala sobre essa ajuda compensatória mensal. Replicando aqui, ela deve ter o valor definido no acordo individual, pactuado ou em negociação coletiva. Então, você já tem que acordar isso previamente, qual que vai ser essa ajuda compensatória.
ela terá natureza indenizatória, ela não integra base de cálculo de imposto de renda, INSS, e demais tributos e fundo de garantia. E, além disso, fala que ela pode ser deduzida para fins de imposto de renda e contribuição social para as empresas que são tributadas pelo lucro real. Então, ela não fala em nenhum momento de limite. Se ela não fala de limite, a gente entende que você pode colocar o valor que assim desejar. O Samuel perguntando aqui que só trabalha ele e a esposa dele, né, em relação à marcenaria, então provavelmente você vai ter sim direito à questão do auxílio mensal, mas tem que ver, não sei se você entregou a declaração de imposto de renda nos anos anteriores, questão de movimentação bancária também, se você tinha MEI, qual era o faturamento do seu MEI. Se tiver dúvida, pode passar por e-mail nós, que a gente também vai te ajudando em relação a essa análise. Uma pergunta aqui também, não consigo saber o nome, home office, a empresa obrigada a efetuar o pagamento do vale alimentação? O Felipe, vou te passar isso aí para... Pode tá. Bom, esse questionamento ele tem acontecido, né? E tem tido algumas divergências de interpretação em relação a isso também. Sendo o caso de um auxílio alimentação, eu sugiro não interromper o pagamento do benefício. Tá. Tem a questão do dia e tal, né? O auxílio refeição, quando é o auxílio refeição, né, que normalmente ele é vinculado ao dia de trabalho, e ele é um benefício direcionado àquele trabalhador, que às vezes, né, é uma forma da empresa colaborar com aquela alimentação, né, o fato do trabalhador estar fora de casa, tal. O refeição, ele tem uma associação semelhante à questão do vale transporte, né? Então, em tese, ele ficaria condicionado ao efetivo dia de trabalho. No caso de refeição, a gente pode até avaliar qual é o cenário. É importante também ver o enquadramento sindical no qual a empresa está associada, para a gente verificar se há alguma restrição nesse sentido também, e identificar se a empresa ela tem um cadastro no PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse cadastro, tendo sido realizado pela empresa, né, uma vez que a empresa concede de forma espontânea o benefício, fica mais plausível dele ser retirado, né, comunicando ao trabalhador que o benefício vai ser retirado, porque o cadastro no PAT sinaliza, do ponto de vista legal, que aquele benefício ele é de fato, ele tem uma regra de natureza indenizatória, né? Ele não é uma complementação de salário, coisa desse sentido. Então, tem alguns pontos que a gente precisa de analisar, ver exatamente qual é a condição da empresa para ter um direcionamento melhor em relação a essa conduta aí. Pergunta da Andresa, a partir de segunda já pode suspender contratos por reduzir a carga horária? Tem que ver a questão individual, de cada caso. Tem uma pergunta aqui dizendo se poderia ser a partir de segunda-feira adotar a questão da redução ou da suspensão. A gente vai ter que só analisar se essa redução ou a suspensão ela pode ser feita por acordo individual, né? Podendo ser por acordo individual, a gente tem esses 2 dias aí, que são dias corridos, né? Sendo sábado e domingo, para poder implementar isso. Na verdade, a gente vai ter uma tarde para poder formalizar tudo isso. Então, é uma decisão que tem que ser pensada, né, para ver se realmente, uma vez implementada, essa publicação tem que ser feita hoje. Gente, acho que, pelo menos por hora, acabaram as perguntas, né? Pelo menos aqui no nosso chat não tiveram outras, né? Alguém ainda quer manifestar, falar mais fazer alguma pergunta? Se quiser, podem ficar à vontade, seja por aqui ou também depois, né, tem os nossos contatos, né, o nosso site são os nossos contatos, eu passei o e-mail aqui também. Vocês podem entrar em contato com a gente, sendo clientes ou não, a gente está à disposição de poder auxiliá-los, né? Temos toda uma equipe aqui de departamento pessoal para poder tirar essas dúvidas, então acho que a gente consegue auxiliar nesse momento. Por mais que estamos num período justamente de fechamento de folha, o departamento pessoal está bem atarefado, mas a gente conseguiu organizar uma logística aqui para poder dar esse atendimento da maneira como vocês merecem. Estou vendo aqui alguns parabéns, viu? Obrigado, gente. Maria José, Edmundo, outros mais que deram antes também. Então, vou guardar aqui mais, né, um minutinho. Acho que, pelo que eu percebi aqui, acho que já podemos encerrar, correto? Ninguém aqui manifestou nenhuma pergunta, né? Então, quero agradecer de novo aí a presença, né, a participação de todos, aí, a presença online de todos. Se cuidem,
né? Eu acho que a gente tem que prezar aí por cada um de nós, pela família, pela nossa equipe de trabalho, pela sociedade em geral. Então, a gente tem que se cuidar. Eu acho que é um momento de, né, de a gente parar e pensar muito nesse sentido também. Podem contar com a gente nessas questões. Eu acho que vocês têm aqui um parceiro na contabilidade, né? A nossa equipe está toda preparada. Agradecer também a toda a nossa equipe, departamento pessoal, contábil, fiscal, legalização, equipe de apoio, administrativo, enfim, todos. A gente está totalmente aqui apto para poder ajudá-los. E aí, eventualmente, pode ser que mais para frente, de tantas novidades, eventualmente saiam novas lives também. E aí, quando tiver, a gente vai enviar para vocês. Vocês podem compartilhar também com seus contatos. Acho que a gente vai estar um pouco mais craque aí, né, Felipe, em relação à questão de mexer no Zoom aí também. Então, peço desculpas por algumas falhas nesse sentido. Mas, enfim, a gente está à disposição. Obrigado e vamos passar por essa. Vamos sair bem fortes dessa situação. Podem ter certeza em relação a isso. Ok, gente? Obrigado. Vou passar a palavra para o Felipe também. Bom, pessoal, é só uma despedida mesmo, né? Saúde e paz a todos aí, fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A gente continua aqui à disposição para alguns esclarecimentos via e-mail, né? E também no nosso dia a dia de trabalho aqui no escritório. Fique com Deus. Um abraço.